Vamos raciocinar com o álcool para depois ficar fácil raciocinar com o açúcar. O álcool tem calorias, igual o açúcar tem. Ele não é um alimento. O açúcar também não. Ele é um aditivo, né? A gente vive 100% bem sem açúcar. A gente não precisa de açúcar para sobreviver, igualzinho o álcool. A gente não consome álcool por sede. Da mesma forma que a gente não consome açúcar para se alimentar. A gente consome açúcar pelo prazer que ele traz. A frutose, assim como o álcool, tem efeito de ativar a área de recompensa do nosso cérebro. Então a gente usa tanto o açúcar quanto o álcool para buscar recompensa, prazer. Nem todas as pessoas que usam álcool têm problemas crônicos com o álcool. Ou seja, nem todas as pessoas que tomam uma taça, 2 taças de vinho têm problemas agudos do consumo, não conseguem parar de beber o álcool e se consideram etilistas crônicos, alcoólatras, certo? Da mesma maneira o açúcar. Existem pessoas que conseguem consumir açúcar eventualmente e não tem problemas de abuso crônico com o açúcar. Então é muito importante saber em qual lugar você se encontra em relação ao açúcar. Eu vou dar exemplo em números nos Estados Unidos sobre álcool, porque é um país que tem bastante números para a gente usar como exemplo. Gostaria de usar esses números no Brasil, mas não encontrei. Então, nos Estados Unidos, 40% da população consome álcool, porém não tem problema com ele. 10% da população tem problemas com o uso do álcool, não consegue tolerar, não consegue controlar a quantidade e o consumo traz problemas, tanto físicos, quanto mentais, quanto sociais. Da mesma maneira, a gente pode pensar no açúcar, porém a gente não tem dados, porque ainda existe uma briga falando que açúcar não é aditivo, não gera dependência. Essa é uma briga que, infelizmente, não tem fim, mas a gente vê cada dia mais pessoas pedindo ajuda porque já tentaram parar o açúcar e não conseguem. Então, apesar dessa briga continuar existindo, a gente precisa ser menos hipócrita e olhar a nossa volta, né? Então a gente não tem os números, mas pensa sobre você e as pessoas próximas ao seu redor. Quantas pessoas dizem que eu sou uma formiga, não consigo lidar, não consigo ficar um dia sem açúcar, já tentei parar e não consegui. Ou até quando a gente percebe que existe o dano mesmo, quando a gente identifica o vício, a dependência. Como a gente pode diferenciar abuso de dependência? Então eu vou dar uns exemplos. Com álcool de novo, que é mais fácil. Eu na faculdade abusava de álcool em uma festa ou outra, já cheguei até a vomitar. Isso é um consumo agudo e que o álcool trouxe um efeito tóxico agudo e isso é um abuso, tá? Então o abuso é um uso indevido em uma grande quantidade maior do que o seu corpo consegue tolerar. Só que esse abuso era específico em alguns momentos e no restante do tempo eu não precisava usar álcool em nenhum momento. Então isso é considerado abuso de álcool, porém não é dependência de álcool. Açúcar é a mesma coisa. Então, por exemplo, você pode consumir muito açúcar em, sei lá, uma viagem que você provou, sei lá, muitos doces todos os dias da viagem, ou você foi numa festa de criança e comeu muito açúcar, então você fez abuso daquele açúcar. Porém, no dia seguinte, você não precisa comer açúcar e você consegue ficar muito bem sem ele. Isso é abuso de açúcar, não é dependência de açúcar. Essas pessoas que abusam de açúcar, mas conseguem tranquilamente ficar sem, elas não têm um problema com açúcar. Então, moderação é uma ótima estratégia. É possível que seja feito. Lembrando que é possível que seja feito se você não consome comida processada. Porque, mesmo tentando evitar, se você ainda come comida processada, 90% do seu consumo de açúcar está disfarçado nesses produtos que vêm no saquinho e duram bastante na geladeira, no freezer ou na despensa. Já se você é do tipo que não consegue ficar um dia sem açúcar, você é dependente do açúcar e moderação para você não é o melhor conselho. Então isso é muito importante porque a gente está passando por uma fase que a gente vê que existe uma
um número cada vez maior de pessoas com dependência de açúcar que não conseguem parar de consumir, mesmo sabendo que esse consumo crônico está trazendo danos à saúde. Então, quando a gente olha para o álcool, mais uma vez, fica fácil entender. Um paciente etilista crônico, ele não tem controle sobre ingerir só um copinho de pinga ou de vodka, ele não consegue moderação, né? Ele precisa se abster dessa substância para continuar saudável. Então, quando a gente pensa no álcool, também fica fácil entender o que é a dependência. Um paciente que, mesmo que esteja já com uma esteatohepatite não alcoólica, está evoluindo para cirrose hepática, já está tendo todos os sintomas e está sofrendo com todas os problemas sociais do consumo de álcool. Então, apesar da pessoa ter consciência que o álcool traz danos, ela não consegue parar de consumir essa substância. Ninguém sugere tomar só uma tacinha de vinho para quem tem dependência com álcool e não consegue controlar as quantidades. Dependência envolve justamente essa incapacidade de controlar o consumo, certo? Qual que é o problema? A gente tem cada dia mais, hoje em dia, identificando, né, pacientes com diabetes tipo 2, gordura no fígado, deteriorização mesmo da saúde metabólica. O paciente identifica que ele precisa diminuir o consumo do açúcar porque já começou a trazer danos à saúde, porém ele não consegue parar de consumir. Então, nesse caso, eu acho até hipocrisia negar que o açúcar é um componente que traz dependência. A gente sabe que o componente da frutose ativa a zona da recompensa da mesma maneira que o álcool, que a nicotina, que comportamentos como jogatina, como gaming, né, que está super em alta na pandemia, crianças viciadas em jogar videogame, todos esses comportamentos e substâncias ativam a mesma região do cérebro. E as pessoas encontram dificuldade em parar de consumir da mesma maneira que as outras substâncias, a ponto de adoecerem, saberem que estão adoecendo e agravando a própria doença e não conseguem parar, cessar o consumo. Levou muito tempo para a gente conseguir provar que o consumo de cigarro era prejudicial à saúde e a mesma coisa a gente está passando por isso agora com o açúcar. Vai demorar ainda muito tempo para que os principais interessados em não parar de vender os produtos ricos em açúcar reconheçam e tirem do mercado essa quantidade absurda de açúcar que tem em todos os produtos. O açúcar é um aditivo tóxico, ele é uma toxina. A gente tolera em doses baixas, mas não tolera nessa quantidade absurda diariamente, comendo de 3 em 3 horas, sendo estimulado a comer uma vez após a outra. Então é um processo muito difícil quando a gente fala de dependência de açúcar, porque é óbvio, para quem já tentou tirar o açúcar e não conseguiu, é óbvio que o açúcar gera dependência.